O Ministério da Ciência e Tecnologia alterou por decreto o Estatuto do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica, o CNPq. As modificações na estrutura do CNPq foram feitas exatamente um dia antes da promulgação da nova Constituição. E as mudanças no CNPq provocaram a imediata mobilização da comunidade científica. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, já enviou um abaixo-assinado ao presidente Sarney protestando contra as medidas que reduzem a participação dos cientistas na política do CNPq. Nesta segunda-feira, pela primeira vez na história do Brasil República, um chefe de Estado e governo brasileiro chega à União Soviética. No século passado, o nosso imperador Dom Pedro II visitou o Império Russo. Sarney desembarca em Moscou à frente de 97 empresários, todos de olho no gigantesco mercado interno da União Soviética, que tem 240 milhões de habitantes, todos com muito dinheiro guardado e pouca variedade de produtos para comprar. Sarney chega em plena perestroika, a segunda revolução soviética, e será o primeiro presidente estrangeiro a ser recebido pelo líder maior deste processo, Mikhail Gorbachev, agora também presidente da União Soviética. O interesse maior do Brasil é comercial. Os 97 empresários são a maioria da comitiva. E quantos cientistas? Parece que nenhum. Nem o presidente do Instituto de Pesquisas Espaciais, Marco Antônio Raupp, está na delegação. Mesmo assim, o governo brasileiro reconhece que a cooperação científica com a União Soviética é extremamente importante. Tanto assim que a visita de Sarney a Moscou terá como ponto alto, segundo se estima, 2 documentos complementares ao Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica com a União Soviética de 1982, um na área espacial e outro na área de informática. E não por acaso, durante a permanência de Sarney em Moscou, será selada em definitivo a visita ao Brasil do presidente da Academia de Ciências da União Soviética, Yuri Marchuk. O acadêmico Marchuk foi convidado a vir ao Brasil em dezembro de 86, pelo então ministro da Ciência e Tecnologia brasileiro, Renato Ascher, que esteve em Moscou. Há também um variado programa de cooperação científica para o período 88-90, que acaba de ser negociado entre os dois países. Este programa compreende desde pesquisas com a utilização de satélites até a missão Marte, em 1994, da qual participarão 3 cientistas brasileiros aqui na Terra. Este programa compreende também informática, meteorologia, química, física, biologia, florestamento e informação científica e tecnológica. Mas todo esse programa mobiliza apenas 55 cientistas brasileiros em 2 anos. E isto, convenhamos, é muito pouco. Este número é o dobro do que foi no programa anterior, mas ainda está muito longe de corresponder às possibilidades e às necessidades de cooperação científica entre países tão importantes quanto Brasil e União Soviética. Foi assinado esta semana na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, um convênio para a restauração do Castelo de Manguinhos. Construído no início do século por iniciativa do próprio Oswaldo Cruz, o Castelo de Manguinhos é uma referência histórica, cultural e sanitária. A restauração, no valor de 320 mil ATNs, cerca de 940 milhões de cruzados, vai ser financiada por 4 empresas: a Norquiza, a Copene, a Salgema e a Coperbo. Na solenidade, estiveram presentes os ministros da Saúde, Borges da Silveira, da Cultura, José Aparecido, os secretários da Ciência e Tecnologia, José Pelúcio, da Saúde, José Noronha, o presidente da Fiocruz, Sérgio Arouca, além de representantes das empresas, como o general Ernesto Geisel. Terça-feira, no Ciência às 6h30, acontecem vários debates. No Rio, o assunto é robótica, com o professor Luiz Bevilacqua, da UFRJ. O local é o auditório Murilo Miranda.
Já em Salvador, o Birajara Rebouças fala sobre ciência e consciência. Vai ser no Colégio Baiano. Em Porto Alegre, o 5º encontro da regional da SBPC acontece na Universidade Federal de Santa Maria. Em São Paulo, também na terça, Ana Amélia Benedito, da Universidade de São Paulo, comenta os ritmos biológicos. O local é o auditório da Biblioteca Mário de Andrade e a hora, meio-dia. Quinta-feira, no Ciência, às 6h30, em Curitiba, uma indagação. Por que é tão difícil para adolescente escolher uma profissão? Gilca Borges, do Instituto de Educação do Paraná, coordena. O local é a Universidade Federal do Paraná. O trabalho de cooperação amazônica como instrumento de desenvolvimento, integração e defesa do ambiente é o tema da palestra de Argimiro Procópio, da Universidade de Brasília, com a participação de embaixadores do Peru, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Vai ser às 9 horas da manhã de quinta-feira, no auditório da Faculdade de Estudos Sociais Aplicados da Universidade de Brasília. Nem sempre os rios de uma região são capazes de atender às necessidades de abastecimento urbano e até às áreas de cultivo agrícola. Para saber se uma cidade precisa ser irrigada, o Ministério da Irrigação contactou especialistas da UFRJ. Coordenando as pesquisas estão o professor Paulo Canedo, do Departamento de Hidrologia, e Luiz Paulo Viana, do Departamento de Matemática Aplicada. O Ministério contactou a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da COP, para agrupar uma série de informações dispersas no país com relação ao relevo do solo, à geografia do solo, as redes de rios, as características do solo, as coberturas vegetais, os dados de chuva, os dados de vazão dos rios, compatibilizar isso tudo num grande banco de informações que possibilite o Ministério a tomar decisões com respeito à concessão para irrigantes e o planejamento da irrigação brasileira. Junto com isso, há também a necessidade de informações com relação à eletrificação rural e o sistema rodoviário para escoamento do plantio. Debruçados sobre os mapas, os técnicos do Laboratório de Hidrologia procuram analisar as bacias hidrográficas para um projeto do Ministério da Irrigação. O grande desafio é avaliar as potencialidades de cada área. Sérgio, de onde vêm os mapas? Esses mapas nós conseguimos do IBGE. E como é que vocês trabalham ele aqui no laboratório? Nós, a partir do inventário de postos fluviométricos, medição fluviométrica seria medição de vazão de rios. No próprio local do rio? No próprio local do rio. São postos que têm coordenadas listadas nesse inventário, né? Então nós marcamos esses postos nos mapas e a partir deles nós determinamos a área de drenagem deles. Vocês recebem esses dados dos postos e aqui vocês analisam? Analisamos a área de drenagem, né, e declividade dos rios de acordo com esses postos, né. Onde eles estão localizados, existe uma área de drenagem que influencia na medição que é feita nesse posto, pelas pessoas, pelo encarregado, né. O que é a área de drenagem? A área de drenagem é o seguinte: você tem um relevo, né? E o relevo divide as águas quando há uma chuva, né? Uma determinada chuva. Você tem como se fosse mãos assim, né? Você chove e uma parte da água cai para um lado e outra parte cai para o outro. E nisso, né? De acordo com o relevo, ela vai escoando, né? Formando os rios. Então tem vários rios. E esse local, né? Seria a área de drenagem, que influencia na medição dos postos. Tudo isso é medido e esses dados vêm para cá. Você usa esse instrumento aqui para quê? Esse instrumento é um planímetro, né? É exatamente o instrumento que serve para medir essa área de drenagem. O DENAI, Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, é responsável pelas informações que vêm dos postos pluviométricos. E nesse micro, a Nari Moriano, ela analisa esses dados para saber se eles são confiáveis. Nari, como é que você pode estabelecer se um dado é absurdo ou se ele condiz com a realidade?
Depois dos dados terem sido incluídos no banco de dados, eles podem ser processados de várias maneiras. A gente pode calcular várias estatísticas como médias, desvio padrão e pode plotar os gráficos também. O que é plotar? É a gente desenhar um gráfico do dado versus o tempo, né? E você pode dar um exemplo? Posso aqui. Tá. Aqui, por exemplo, a gente vai... Esse número, código do posto, quer dizer a bacia que está sendo estudada? Isso, a bacia e o rio específico que estão sendo estudados. Nesse caso aí é onde? É no norte do Espírito Santo. Aí aqui a gente pode analisar através do gráfico os dados que a gente tem para esse ano. É o ano de 1973 desse posto aqui. São dados de vazão. Aí a gente pode reparar o período de cheias e o período de seca. A cheia é representada quando essa linha vai mais acima. Então, os valores de vazão são mais altos. Mais altos. E daí você tira uma média? A gente pode calcular várias estatísticas, né? A gente analisa, compara com outros anos, compara com outros postos, outros rios. Para saber a condição mesmo, né, do rio. Tem vários cálculos que podem ser feitos, né? Há 1 ano e meio, os engenheiros trabalham nesse projeto que pretende prever a capacidade hídrica de 3 áreas: Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Além dos dados pontuais obtidos pelos postos pluviométricos, os técnicos utilizam esta estação gráfica para processar informações como a topografia e o limite de regiões. Nelson, essa estação gráfica é só para você ter uma melhor visualização? Não, você pode tratar dados que tradicionalmente são tratados manualmente, como você acabou de ver, né? As pessoas desenhando em cima deles, planimetrando em cima deles, dentro do computador. O caso mais clássico, você pode, por exemplo, calcular a área de uma região, se você conhecer os limites, né? Se você tiver fornecido os limites para o computador, automaticamente. Isso é uma entre muitas possibilidades de processamento de dados gráficos. Como é que a gente pode saber estudar uma área dessas? Essas linhas verdes, o que elas representam? Você viu com a NARI um exemplo de uma série temporal de vazões, ou seja, você viu uma série de água, um volume d'água no tempo passando numa seção de rio. O que a gente está vendo aqui agora são dados de chuva que foram plotados graficamente. Então, você pode mostrar linhas verdes? Esses contornos verdes que você está vendo são contornos de igual precipitação. Então, eu tenho vários postos pluviométricos nessa região. Para cada posto pluviométrico, eu sei qual é a altura de chuva que ocorreu num certo período, por exemplo, um dia. E aqui eu tenho uma visualização de como foi o padrão da chuva. Em regiões onde choveu mais, choveu menos, etc. Isso é uma das coisas que você pode ver aqui. Claro que a topografia aparece de uma maneira semelhante, se você quiser. Pela topografia, você também pode analisar as condições de um rio? Pode. E a demanda? Pode, por exemplo, se você sabe a topografia de um terreno, você pode delimitar áreas de drenagem, né? Localizar divisores de água, isso. Mas basicamente o que a gente está vendo aqui não é isso, o que a gente está vendo aqui é processamento de dados de chuva. São linhas de igual precipitação. Olha, o banco de dados é um banco com informações de múltiplos usos, né? Então, vale a pena destacar que esse banco de dados, tal como ele vai ser montado, ele tem imediato uso para uma série de outros interesses que não do Ministério da Irrigação, interesses hidrológicos. Eu diria que um dos grandes usuários desse banco virá a ser a comunidade científica da área de hidrologia, da área de recursos hídricos. A comunidade vai poder aplicar uma série de metodologias desenvolvidas no país, utilizando os dados desse banco. Eu acho que vai ser isso um grande empréstimo à comunidade, no sentido que permitirá desenvolver uma série de metodologias, desenvolver a ciência em geral. Pesquisadores ingleses conseguiram criar em laboratório o fator 8 do sangue, responsável pela coagulação. A descoberta dos médicos londrinos abre o caminho para a cura da hemofilia, doença só existente no sexo masculino e que se caracteriza pela ausência do fator coagulante do sangue.
Após 10 anos de pesquisa, a engenharia genética conseguiu sintetizar o fator 8 e trazer mais esperança a milhares de hemofílicos que vivem sob ameaça constante de uma hemorragia fatal ou da contaminação terrível pela AIDS, entre outras doenças transmissíveis pelo sangue. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem 20 mil hemofílicos, pelo menos este é o cálculo. Aqui, a estatística acusa cerca de 8 mil. E no mundo inteiro, a cada 10 mil crianças que nascem, uma é portadora de hemofilia. É inegável, portanto, a grande contribuição que a engenharia genética acaba de dar para a humanidade. Nós já estamos de Constituição nova. Agora, isso não representa que tudo que a Constituição diz possa estar efetivamente em vigor. Alguns artigos dependem de uma regulamentação específica, de uma lei à parte. Outras questões dependem da vontade política. Exemplo que a gente tinha antigamente, a questão da lei de greve, que a Constituição determinava a liberdade e o direito de greve e uma lei restringia esse direito. No caso da ciência e tecnologia, nós estamos aqui com Alberto Passo Guimarães Filho, que atua na SBPC e é um dos editores da Ciência Hoje. E vamos discutir com ele alguns aspectos da Constituição relativa à ciência e tecnologia. Para começar, logo o primeiro artigo. Diz que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação, difícil isso, né? Tecnológica. A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário. Bem, nesse aspecto, o que é que diferencia do que tínhamos antes? Bom, a Constituição anterior praticamente não fazia menção à ciência e tecnologia. Quer dizer, a declaração de que a ciência e a tecnologia são atividades que têm que ser apoiadas pelo Estado é uma novidade e coloca a nova Constituição entre as constituições mais modernas no mundo. No caso específico da prioridade que ela menciona, essa prioridade se situa na área de pesquisa básica, ou seja, é aquela pesquisa que não está voltada para a solução de nenhum problema imediato. Essa preocupação com a prioridade à pesquisa básica encontra um amplo apoio dentro da comunidade científica, pois mais facilmente se reconhece a importância de pesquisa voltada para a solução dos problemas do que aquela pesquisa voltada para o conhecimento da natureza, do homem, sem um fim imediato. Bem, uma outra questão colocada aqui é sobre a pesquisa tecnológica, que ela deveria se voltar preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. O que é de novo aqui? Eu acho que a pesquisa tecnológica, ela é lembrada com a importância que ela tem sobre a vida das pessoas, sobre o sistema produtivo. E, digamos, essa ideia propriamente não é nova, ela é nova enquanto é constante no texto constitucional. No caso, ela poderia evitar que haja uma aplicação da pesquisa por empresas que não tem um intuito, digamos, de uma melhoria de vida, ela dá um tom mais social à pesquisa tecnológica. Exato, ela revela essa preocupação, enfim, com o homem, em última análise. O parágrafo 3º desse mesmo artigo, 218, diz que o Estado deve apoiar a formação de recursos humanos na área de ciência, pesquisa e tecnologia. Bem, isso o próprio governo já declarava anteriormente a essa Constituição, essa intenção. O que é que falta entre a declaração e a prática? Bom, de fato, os recursos humanos são naturalmente o patrimônio mais importante na atividade de ciência e tecnologia. E é aí que a situação brasileira é mais lamentável, no sentido de que, diante das necessidades do país e do tamanho do país, o volume de pessoas formadas, de pessoas qualificadas, é muito pequeno. E isso se deve a um conjunto de fatores culturais, materiais, etc. Mas essa preocupação com a criação dessa base humana, os homens e as mulheres que vão realizar o trabalho em ciência e tecnologia, essa preocupação é uma preocupação central. Bem, nesse aspecto, a comunidade defende uma participação percentual em orçamento, algum percentual do produto interno bruto para aplicação em formação de pessoal? O Brasil emprega cerca de 0,5% do produto interno bruto em pesquisa científica e tecnológica. Isso situa o país entre os países que despendem uma quantia menor. No caso dos países desenvolvidos, o exemplo dos Estados Unidos é citado, se emprega da ordem de 3% do PIB. E não precisamos ir muito longe, na Coreia do Sul, que ficou em evidência nas Olimpíadas recentemente, é um país do terceiro mundo também, que emprega da ordem de 2%, com um projeto de, ao final do século, empregar 5%.
Isso explica o crescente progresso, o rápido progresso científico e tecnológico daquele país. Essa destinação de uma parcela da riqueza à ciência e tecnologia, ela tem feito parte do discurso oficial. O próprio governo Sarney, reiteradas vezes, pronunciou-se a favor de se atingir uma meta de 2% até o final do governo, mas isso certamente não será atingido e ficará na retórica do governo. Ainda mais com a Operação Desmonte, a coisa acabou sendo limitada, né? Parece que alguns casos, nas próprias bolsas do CNPq... Né? Exato, houve retrocessos, de modo que essa meta não será atingida de modo nenhum. Que outros aspectos na Constituição como um todo acabam influindo na questão de ciência e tecnologia? Que outros você citaria para encerrar? Eu citaria alguns pontos que fazem parte do capítulo da ordem econômica, especialmente a conceituação de empresa brasileira de capital nacional, pois essa conceituação vai permitir separar as empresas que detêm realmente, nas quais os brasileiros detêm realmente o controle acionário e que serão selecionadas como candidatas a auxílios e incentivos no Brasil. Isso foi um terreno de luta muito importante, a definição, a separação das empresas estrangeiras das empresas nacionais. E isso vai ter repercussões sobre o desenvolvimento tecnológico, porque vai privilegiar as empresas que dão oportunidades ao crescimento e desenvolvimento da inteligência e da tecnologia brasileiras. Esse é um aspecto da Constituição, que, fora desse capítulo de ciência e tecnologia, que vai repercutir sobre o desenvolvimento científico e tecnológico. Outros aspectos existem também na questão no capítulo que trata da educação, a criação do ensino público e a alocação de uma parcela dos recursos orçamentários para o ensino. Isso também terá repercussões importantes. E, finalmente, no capítulo da ordem econômica, a menção à possibilidade de reserva de mercado. Quer dizer, setores da economia poderão ter a proteção provisória para que as empresas nacionais atuantes nessa área se capacitem e desenvolvam uma capacidade de competição com empresas estrangeiras. Esse item da nova Constituição dá cobertura constitucional à Lei de Reserva de Mercado, que teve um impacto tão importante, tão produtivo, tão positivo sobre a indústria informática no Brasil. Este é o primeiro protótipo industrial de maçarico de plasma desenvolvido pelo Laboratório de Física e Tecnologia do Plasma da Unicamp. Ele é a maneira mais eficiente de se transformar a energia elétrica em energia térmica. A partir de gases e da eletricidade, ele pode gerar calor. Professor, para começar, uma pergunta: o que é plasma? Plasma é o quarto estado da matéria. Qualquer substância passa do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso e finalmente para o estado de plasma. O plasma é o estado em que se encontra as substâncias a altas temperaturas. O plasma é o estado mais abundante do universo. 99% do universo se encontra no estado de plasma. As estrelas, o Sol, é puro plasma. O princípio de operação do maçarico de plasma baseia-se no confinamento térmico do arco elétrico dentro de um canal metálico refrigerado externamente. O arco elétrico é produzido entre dois eletrodos dentro do canal, onde passa um fluxo de gás combustível que pode ser o hidrogênio e até o próprio ar que respiramos. O gás é ionizado, aquecido pelo arco e emerge da tocha como um jato de plasma. Um maçarico de plasma serve para substituir os combustíveis fósseis utilizados no aquecimento industrial na indústria. Serve para substituir o petróleo e o carvão na geração de calor industrial. Pode ser utilizado na siderurgia para substituição do carvão, pode ser utilizado na fusão de metais, no corte do aço inoxidável, pode ser utilizado em inúmeras aplicações onde se utilize calor, né, sob a forma de um gás. Qualquer gás, pode ser ar comprimido, por exemplo. No caso, este maçarico de plasma utiliza ar comprimido e faz a transformação de energia elétrica em calor, né, com grande eficiência, e sendo o primeiro protótipo industrial que está sendo apresentado no Brasil de maçarico de plasma para aquecimento de fornos, né. O que isso representa em termos econômicos, esse maçarico?
O maçarico de plasma para o Brasil tem um potencial enorme do ponto de vista econômico, né? Devido ao fato de que o Brasil possui deficiência de petróleo, o petróleo brasileiro é importado, metade do petróleo importado, a outra metade é extraída na bacia de Campos a grandes profundidades, portanto é um petróleo caro. O Brasil também possui um carvão de má qualidade, tendo que importar bilhões de dólares em carvão metalúrgico, portanto o maçarico de plasma, que emprega energia elétrica para a obtenção de calor, é um equipamento de grande potencial econômico para o país. O projeto foi desenvolvido em 1981 com pesquisas e a construção de maçaricos de plasma. Com financiamento do CNPq, da FINEP e da Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo, o primeiro maçarico desenvolvido foi o de corte de metais. Este maçarico de plasma que vocês estão vendo aqui corta aço inoxidável com uma espessura de 17 milímetros, uma velocidade de 0,5 metro por minuto. E essa peça aqui, o que é isso? Bom, aqui nós estamos mostrando uma outra aplicação do maçarico de plasma. Isto aqui é cobre depositado em pedra. Esta foi uma demonstração que nós fizemos da aplicação do maçarico de plasma chamado plasma spray. O que é o plasma spray? O plasma spray é um maçarico de plasma que é capaz de depositar cerâmicas ou metais fundidos, derretidos, sobre outras superfícies metálicas ou cerâmicas. O plasma spray serve para proteger a superfície dos metais da alta temperatura, da abrasão, da corrosão química e pode ser utilizado, por exemplo, e é utilizado, por exemplo, para o revestimento das peças internas das turbinas dos aviões a jato, né? E com isso aumentando o tempo de voo das turbinas, né, dos aviões. Agora nós temos as demonstrações dos resultados. Que resultados são esses? Bom, aqui nós vemos o maçarico de plasma para corte é capaz de cortar aço inoxidável com uma perda de material muito pequeno, né, da ordem de 2,5 milímetros. Também aqui nós fazemos uma comparação do corte do aço inoxidável por diferentes processos. Aqui está o corte do aço inoxidável com oxigênio e acetileno, que cortou essa peça em 10 minutos. Aqui nós temos o rebolo, que cortou em 3 minutos, a serra de fita cortou em 1 minuto e, finalmente, o maçarico de plasma, que cortou em 12 segundos. Né? Além da rapidez com que o maçarico de plasma corta o aço inoxidável, nós também temos que o maçarico de plasma faz isso com uma perfeição muito grande, enquanto que o oxigênio e acetileno, que comumente se utiliza para o corte do ferro, corta o aço inoxidável, deixando muitas deformações. Nossa natureza já tem um programa de conservação. O presidente Sarney assinou um pacote ecológico condicionando a exploração econômica de recursos naturais à preservação ambiental. Além de proibir a exportação de madeiras em toras e reduzir a importação de mercúrio de uso indiscriminado em garimpos, o pacote do governo vai criar zonas agroecológicas na Amazônia, no Pantanal e na Mata Atlântica. Por coincidência, o pacote saiu junto com o prêmio internacional dado a José Lutzenberger, um lutador pela mentalidade de uma vida que respeite a natureza. É esta a saída, mais do que qualquer pressão externa, do BIRD ou de outros organismos internacionais, mais ainda do que a decisão política de criar um pacote ecológico, o que tem que existir é uma mudança de concepção, de mentalidade. O desenvolvimento e o progresso não podem ser feitos sem considerar a sobrevivência da própria natureza. Afinal, o homem é apenas uma dentre as milhões de espécies existentes na natureza.